Bom dia a todas e todos. Meu nome é Ângela Mascarenhas, eu sou advogada previdenciária. Também faço parte da equipe da vereadora Aladilce Souza, com muito orgulho, a quem eu já começo saudando, saudando toda a mesa na representação da vereadora. Saúdo também a todos vocês, dizer que são todos bem-vindos. Agradeço ao convite da vereadora por estar falando, para poder ter mais esta oportunidade de discutir reforma da Previdência, o que venho fazendo há cerca de um ano, desde quando começou toda essa leva, essa onda das reformas. E eu fico muito feliz quando eu vejo um ambiente lotado desse, que eu vejo que realmente os servidores estão empenhados em não permitir, não deixar que a coisa passe da mesma forma como passou no estado da Bahia. E eu quero, antes de mais nada, parabenizar todos vocês por estarem aqui e dar início a essa luta. A proposta da minha fala é trazer algumas informações que possam auxiliar neste debate. Tá? São muitos dados, muitos elementos. Sei que algumas informações não serão exauridas aqui, mas o meu esforço é tentar trazer o maior número possível, o maior número de dados possível para que a gente possa começar essa discussão. E eu inicio fazendo uma provocação. Coloquei aqui, reforma previdenciária para quê? E aqui eu estou pescando um pouquinho desse povo de coach, que é a profissão da moda, que eles ensinam a gente a perguntar não por quê, mas para quê. No intuito de que o porquê, na verdade, nos leva a uma... É como se aquela resposta buscada fosse uma consequência, aquela resposta buscada fosse uma consequência de algo. Quando a gente pergunta para quê, a resposta buscada passa a ser a causa de algo maior. Então, eu acho que essa reforma a gente tem que pensar para quê, ou cabe até um para quem. Então, a gente já começa com essa provocação. Vamos lá? Para a gente entender, eu sei que os slides estão péssimos, mas é porque a projeção aqui não facilita, mas eu trouxe só para vocês entenderem como é que são... Já desligou do lado de lá. Como é que são os regimes previdenciários? Quando a gente fala de regimes previdenciários, a gente está tratando de um lado dos regimes básicos, aqueles que são obrigatórios e aos quais todo trabalhador está vinculado, e os complementares, que têm por função, como o próprio nome diz, complementar uma futura renda, um futuro benefício. Os básicos, eles se dividem em regimes RGPS, que é mais conhecido por nós como o INSS, que está destinados aos trabalhadores do setor privado. Temos o RPPS, que é destinado aos servidores públicos, e os regimes dos militares. Do outro lado, nós temos a configuração das complementares à previdência privada, que é aquela comercializada pela maioria dos bancos hoje em dia, e temos a previdência complementar pública, que ainda é gerenciada pelo órgão público, pela figura pública a qual ela está ligada. Bom, também para a gente entender um pouco do que é que a gente está falando, por favor, Léo, vamos pensar como é que se estrutura a base legal do que a gente chama de RPPS, que é isso que a gente vai tratar aqui, que é a Previdência Pública Básica, portanto, obrigatória do servidor público, no caso municipal. A base legal, ela começa exatamente com a Constituição Federal. Então, geralmente, a Constituição Federal traça os direitos básicos, principalmente os direitos envolvendo as aposentadorias e alguns limites também para a pensão por morte. A Constituição Federal traça os limites básicos, os parâmetros básicos, que devem ser reproduzidos pelos estados e municípios. Então, nós temos a Constituição Federal, que é reproduzida pela Constituição do Estado, ou era, e, por sua vez, reproduzida pelas leis municipais. Hoje nós temos o RGPS, volta um pouquinho. O RPPS municipal é a Lei Complementar 05 de 92, que traz todos os direitos e como se estrutura, E nós temos a Lei 9.211, que formatou a gestão desse sistema, hoje criando o FUNPRES e todo aquele sistema de gestão. Vamos lá? Para a gente entender um pouquinho também essa história de déficit e necessidade de reforma, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e entender como é que isso vem evoluindo desde 1988. Por incrível que pareça, desde 1988, desde que se fala em reforma da Previdência ou reforma administrativa, talvez até um pouco antes, porque a minha memória só chega até lá. Toda vez que se discute reforma da Previdência e reforma administrativa, coloca-se o servidor público como bode expiatório, como parasita, como verdadeiro inimigo do povo em geral, que não é servidor público. Esse discurso, inclusive, ele passa a compor
a fala dos gestores que estão tocando os processos de reforma. A gente viu, para a gente pegar o exemplo da reforma do Estado, nós vimos uma entrevista do próprio governador Rui Costa dizendo claramente que não iria, abre aspas, sacrificar o povo baiano para pagar a aposentadoria. Fecha aspas. Como se o povo baiano, como se o servidor não fosse povo baiano e como se fosse autorizado a ele dividir a população entre quem é servidor e quem não é servidor. Mas essa é a lógica discursiva que cria na população a ideia de que a reforma é necessária. E aí é contra a lógica que todos nós precisamos, contra essa lógica que todos nós precisamos lutar a partir do entendimento do que é que vem sendo feito. E aí, só para a gente fazer esse percurso histórico, para a gente lembrar o início da história, lá em 1988, estou pegando desde lá, as aposentadorias, qual era o perfil dessas aposentadorias? Aposentadorias por invalidez, né, proporcional ao tempo de serviço, exceto quando decorrente de acidente de trabalho, doença grave, as compulsórias, a partir de 70, também proporcional, e as voluntárias, que podiam ser integral, se 35 anos de tempo de serviço para homem, 30 para mulher, proporcional, 30 de serviço para homem, 25 para a mulher, por idade, que seria proporcional, quando o homem atingisse 65 anos de idade, a mulher 60, e essa aposentadoria também seria proporcional, e o professor, nós teríamos um tempo de contribuição exigido 5 anos a menos. Nesse formato também era assegurada a integralidade e a paridade. A partir daí, então, a coisa começa a modificar. Vamos lá? A primeira modificação vem 10 anos depois, quando eles começam a instituir a idade mínima para o servidor público. Nessa época, tentou-se também fazer o mesmo para o servidor do regime geral, mas terminou não passando a reforma nesse ponto, e foi por isso que, posteriormente, foi criado o fator previdenciário. Mas, desde 1998, que a aposentadoria, que a idade passa a ser um dos requisitos para a aposentadoria do servidor público. Então, essa idade ela passa a ser de 60 anos para homem e 55 anos para a mulher, que, conjugada com o tempo de contribuição, daria a aposentadoria integral. Mantém-se a proporcional por idade e professor sempre reduzindo 5 anos. Passa-se a incorporar também a noção de tempo de contribuição, não só o tempo de serviço. Isso fortalece a ideia de que a aposentadoria ela é resultado de uma contribuição feita exatamente ao sistema previdenciário. Mantém-se ainda a integralidade e paridade, e a previdência complementar ela passa a ser facultativa e fechada e voltada exatamente para complementar o que ultrapassasse o teto do RGPS. Vamos lá? Em 2003 é que a gente começa a ter as modificações mais significativas. Primeiro, porque eles avançam mais nessa noção do regime complementar, né? Então, a partir dali, os estados precisam instituir o regime complementar, e quem institui o regime complementar, os servidores contratados a partir daquela data, elas já não terão mais direito à integralidade e paridade. Então, começa a se firmar o primeiro marco divisor entre os servidores. Hoje a gente tem servidores, tanto no Estado quanto no município, que têm direito à integralidade e paridade, e aqueles que não têm. Quem tem direito à integralidade e paridade? Aqueles que foram admitidos antes dessas reformas previdenciárias que eu estou citando aqui. Quem não tem direito? Aqueles que foram admitidos no serviço público depois disso. Também algumas pessoas que, apesar de terem sido admitidas antes das alterações, antes da instituição do regime complementar, mas que optaram por migrar de regime, também elas não têm direito à integralidade e paridade. Isso significa que o modelo de cálculo do benefício dela é diferente do que o modelo de cálculo daqueles que foram admitidos posteriormente. Os que foram admitidos posteriormente terão seu cálculo de benefício a partir de seguindo as normas do regime geral. Mas mantém-se a ideia da idade e mantém-se também a necessidade de um tempo mínimo também no exercício da função e no exercício do cargo. Outra questão também que eu gostaria institui-se também as contribuições dos inativos em valores acima do teto do RGPS, já tudo isso com desculpa do suposto ou do fantasma do déficit, que já se dizia que havia o déficit que precisava fazer essa complementação. O servidor inativo precisaria também contribuir para poder equacionar as contas do sistema.
Vamos lá. Volta um pouquinho. Há também uma mudança no valor da pensão por morte. A partir de 2003, a pensão por morte ela vai ser 100%, paga 100% até o limite do teto do RGPS e o que exceder o teto seria 70% deste valor. Isso para aposentadoria, para remunerações que excedam o teto do INSS, que hoje está em torno de R$ 6.100. Vamos lá? 2005 vem-se de lá e consolida essa reforma e segue, por favor. Outras alterações. Alterou-se o critério de cálculo para aposentadoria por invalidez, né? Então, a remuneração passa a ser a remuneração do cargo efetivo apenas para servidores na transição. E a lei, a emenda constitucional 88 de 2015 abre a possibilidade de se alterar o tempo da compulsória, a idade da compulsória, que passa a ser, então, 75 anos, depois a alteração confirmada pela Lei Complementar de 52, número 52 de 2015. Vamos lá? Então, quando a gente volta no tempo, o que é que a gente tem hoje? Pode seguir. A gente tem hoje um perfil de aposentadoria com os seguintes requisitos. Servidores são admitidos, para servidores admitidos após dezembro de 2003, para ele se aposentar, ele precisa ter 60 anos de idade, 35 de tempo de contribuição, se homem, 55 anos de idade, 30 de contribuição, se mulher, 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo efetivo. Tá? Professor, diminui-se 5 anos. Para aqueles servidores admitidos antes disso, os servidores entram em regras de transição, que consideram, inclusive, pedágios, pedágio de 20%, considerando a data da promulgação da Constituição, e admite-se a integralidade e paridade desde que a aposentadoria se dê também aos 60 anos, se homem, e 55, se mulher. Vamos lá? Outras características do sistema atual. Os servidores servidores admitidos a partir de 2012 também não há paridade nem integralidade, o cálculo é pela média do RGPS, reajuste anual, contribuição de inativos, valores acima do dobro do teto. Isso é o que nós temos hoje. Servidores admitidos antes, regras de transição, assegura paridade e integralidade, como eu já disse, e atinge também os inativos. Ou seja, a mudança que foi feita na Constituição nesse momento, essas outras mudanças, elas não atingiram os servidores que estavam na ativa em sua integralidade, no que diz respeito ao novo modelo de aposentadoria, já que eles foram por uma regra de transição, mas para os inativos, eles sofreram, sim, os efeitos dessa reforma, no que tange à instituição da contribuição de inativos. Esse tema, inclusive, foi para o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da extensão dessa norma também. Aí a gente tem o fantasminha do déficit previdenciário. Né? Esse fantasma, eu chamo de fantasma porque, quando a gente discute o déficit previdenciário, a gente discute muito em cima de informações às quais nós não temos acesso, na maioria das vezes. Quem acompanhou a reforma para o setor privado viu que tinha toda uma corrente que defendia a existência do déficit, toda uma corrente que defendia a inexistência do déficit. Tinha também uma corrente alternativa que dizia que a previdência pública do setor privado era superavitária até 2014, de 2014 para cá que ela começa a apresentar déficit exatamente por conta da economia, da recessão e todos os problemas econômicos que estamos enfrentando. A questão é, historicamente, a gente já sabe que não dá para pensar previdência pública e o regime do servidor é previdência pública, que tem que ter como princípio a solidariedade, ou seja, os contribuintes atuais, eles contribuem para preservar ou para possibilitar a remuneração dos atuais aposentados e pensionistas. Então, o princípio da solidariedade também tem que ser pensado dentro do sistema público de previdência. Não dá, historicamente, a gente já sabe que uma previdência pública solidária, com este caráter, que foi a proposta da Constituição Cidadã, que estava diretamente atrelada ao bem-estar social, não sobrevive só com contribuições de servidores e do Estado sobre a folha. O Estado, que eu digo Estado no sentido geral. Então, o servidor contribuindo 11% do seu salário e o município, por exemplo, contribuindo apenas 24% sobre a folha,
essa arrecadação, por si só, ela não é suficiente para garantir a saúde do sistema. E, historicamente, a gente já sabe disso. Foi exatamente esse fato que embasou toda a mudança da história da Previdência e atentou-se para a necessidade de se buscar outras fontes de contribuição. Se a gente for olhar, o sistema previdenciário geral, ligado ao setor privado, tem outras fontes de contribuição, não só as contribuições sobre folha. E quando a gente traz para o servidor público, isso tem que ser pensado também. Quando a gente olha a Lei Complementar 5 de 98, a gente percebe que são necessárias contribuições para aquele fundo, né, todo o valor, toda essa receita, ela será composta como? De contribuições de ativos e inativos, sobre os valores das suas remunerações e proventos, contribuição do município sobre folhas e tem que ter aporte orçamentário para garantir o sucesso ou a saúde desses órgãos. O problema que a gente tem enfrentado há muito tempo é que nem a União, nem Estado, nem município querem fazer aportes orçamentários para garantir a saúde desse sistema. E aí cria-se um fantasma que a gente não sabe onde foi que nasceu, não sabe como veio, não sabe como ele atua, e a gente fica discutindo em cima unicamente das informações que são geradas pela própria secretaria que dirige, né, que trata e que gesta administra esse sistema. Então, vamos lá. Eu peguei as informações são da secretaria. Então, são todas informações que nós devemos sempre desconfiar, olhar desconfiando, porque nós não temos acesso, né, aos dados que geraram essas conclusões. Tá? Então, eu vou apresentar aqui algumas informações que precisam ser recebidas com essa ressalva. Então, segundo o relatório, né, do triênio encerrado em 2018, que está divulgado na página da Secretaria, esse é o histórico do suposto déficit, certo? Então, ele teve uma diminuída e, inclusive, no ano anterior, ele teve uma redução de 10%. Segundo o próprio relatório diz, essa redução ela foi obtida a partir de uma melhor gestão do sistema. Também houve uma modificação e o sistema deixou de pagar outros benefícios que não fossem aposentadorias e pensões. Outros benefícios, como salário maternidade, salário família, auxílio-doença, foram para o próprio Tesouro. Então, segundo eles, esse ajuste possibilitou uma redução no déficit de 10%. Vamos lá? Aí a gente pega também no site um relatório de reavaliação atuarial do Previs, né, que é o Instituto Antigo, de 2016, porque o Previs foi extinto em 2016, condicionado à criação do fundo, que só foi criado em 2017 e teve todo o processo de migração. Por isso que esse relatório ainda se refere ao Previs. Então, esse relatório, eu sei que não dá para ler aí, porque o slide não permite, mas esse relatório, que foi feito por uma empresa contratada pelo próprio fundo, tá? Então, sempre informações que precisam ser recebidas, né, com ressalvas. Então, ele afirma que há, sim, um déficit na Previdência, e ele aponta o déficit em algo em torno de 7 bilhões e fração. Segue aí para mim. Só que esse mesmo relatório, ele aponta... Pena que vocês não têm condições de ler, mas depois eu passo esse material para vocês. O próprio relatório aponta para a necessidade e obrigação do município adotar medidas que venham a sanar esse déficit. Medidas que precisam ser adotadas cotidianamente para garantir a saúde desse sistema. Isso foi em 2016. A questão é, essas medidas foram adotadas? Quais medidas foram adotadas? Quais produziram resultado, quais não produziram? Essas respostas, a Secretaria, no meu ponto de vista, precisa dar, antes mesmo de se discutir uma reforma. Nós temos também um relatório de 2017, pode passar, da mesma empresa, também em cima dos dados atuariais, e ele também aponta a existência do déficit. Mas o interessante desse relatório é o seguinte, é que ele aponta ele dá uma sugestão de solução para solucionar isso. Qual é a sugestão que ele dá? Aumentar o valor da contribuição do município para o sistema. Então, ele faz uma projeção de que se o município aumentar em tantos por cento o valor de sua contribuição ao longo dos anos, esse déficit será sanado e o problema da Previdência será resolvido. Passa aí, Léo.
Ele chega a fazer uma tabelinha para, se ficar difícil, ficou difícil entender, o relatório desenhou, tá? Então, ele diz aqui, a contribuição do município é 24, o que ele sugere é exatamente que tenha uma contribuição adicional de 39%, mantendo-se as contribuições dos demais servidores para poder resolver o déficit. Outro dado, por favor, outro elemento que eu peguei também, o parecer do Tribunal de Contas referente à última prestação de contas do Previs, que foi em 2017. Neste parecer, o próprio Tribunal de Contas, ele diz também que há elementos que há déficit, ele se refere a um relatório desse, né, que apontaria o déficit, e aponta também para a necessidade de o município agir para corrigir o déficit. E a conclusão do relatório é exatamente, abre aspas, pode passar, viu, Léo? Adverte-se novamente a autarquia, agora por meio da Diretoria de Previdência, junto com o Poder Executivo Municipal, a adotar providências para a equalização do plano de benefícios e regime próprio da Previdência, com fito de equilíbrio atuarial e econômico. Então, o município ele já vem sendo advertido há muito tempo da necessidade, o município não, o Poder Executivo, vamos dar nome, né? Vamos nomear adequadamente. O Poder Executivo, a gestão municipal, já vem sendo advertida há algum tempo da necessidade de adotar medidas eficazes para sanar o déficit. E uma das medidas sugeridas é exatamente aumentar o aporte de valores que ele faz para o fundo. Vamos pegar só o relatório com base nos dados, pode avançar. Nos dados de 2018 é a mesma empresa, a conclusão é a mesma, e segue mais aí, por favor. A solução que ela indica é a mesma, aumentar, o município fazer uma contribuição suplementar, e segue. E ele aponta uma redução no percentual necessário exatamente porque aquelas medidas anteriores trouxeram uma redução no déficit, e aí o percentual suplementar necessário seria um pouco menor. Aí, diante disso tudo, o que é que a gente tem de informação? Tá, tudo bem, pode até existir o déficit, mas esse déficit, ele vem de onde, desde quando, quais medidas foram adotadas e quais deixaram de ser adotadas e por quê, ou para quê? Eu acho mais interessante questionar. Para que essas medidas deixaram de ser adotadas? Para que, ao final de 3 anos, nós estivéssemos nessa situação, para que esse déficit justificasse uma reforma da Previdência que venha única e exclusivamente sacrificar o servidor? Foi para isso que deixaram de ser adotadas as providências? Essas respostas precisam ser dadas. Quando a gente abre ainda o site, tem só um detalhe também. Isso aqui é um quadro também que o relatório aponta, o relatório do triênio aponta dos servidores. Então, a gente vê que, segundo o relatório, em dezembro de 2016, eram 21.600 servidores, em dezembro de 2017, 21.700, e em dezembro de 2016 volta a reduzir 21.600. Nós sabemos que o município não tem feito concurso, nós sabemos que o município está optando por uma modalidade de gestão que premia ou favorece a terceirização, favorece a criação de cargos, favorece contratos administrativos, e todas essas pessoas que são contratadas por esses modelos, elas contribuem para o INSS, não é para o FUNPRES. Então, até que ponto a ausência de serviço público, qual o impacto da ausência de concurso público, no déficit da Previdência ou na incapacidade que a Previdência tem de se realimentar e se reorganizar? Essas respostas precisam ser dadas. O problema é que... Volta aí um pouquinho, está faltando algo. Ah, não, desculpa, está na frente. Vá. Aí. O problema é que... Isso aqui foi uma notícia que eu peguei no site mesmo do FUNPRES, né, da Secretaria de Gestão. E é uma notícia da época que diz o seguinte, é de julho de 2019, diz o seguinte, o título: PEC 06 pode reduzir déficit atuarial da Previdência Municipal em 25%. E aí tem uma fala dizendo exatamente nesse sentido, que a redução da idade mínima da aposentadoria, ou melhor, a modificação da idade mínima da aposentadoria, aumento de alíquota, né, mudança no cálculo do benefício e restrição de acúmulo de benefícios, isso tudo irá resolver o déficit. Por que eu trouxe essa matéria? Eu trouxe essa matéria para vocês verem que a proposta
a ser lançada provavelmente será a mesma que foi lançada no âmbito federal e no âmbito estadual. Se as coisas ficarem, se os servidores não forem para o debate, não forçarem o debate, o que vem de lá vai ser muito parecido do que a gente já tem, que eu vou tentar, nos minutos que me restam, apresentar para vocês. Vamos lá? Só para esclarecer, essa emenda constitucional ela cria um novo paradigma legal. Porque se até então essas questões previdenciárias eram decididas na Constituição Federal e simplesmente reproduzidas, agora, por questão e nós sabemos que é por conta dos arranjos políticos e da força política no momento, terminou que a Constituição Federal trata desses direitos para os servidores da União, estados e municípios podem fazer suas próprias reformas. Tem a PEC paralela, que já foi aprovada no Senado, mas ainda está tramitando na Câmara. A PEC paralela possibilita que municípios e estados optem pelo mesmo padrão, pelo mesmo sistema previdenciário definido na Constituição, por meio de lei ordinária. E essa mesma possibilidade é o que foi reproduzida na reforma e na emenda constitucional estadual, aprovada recentemente. Vamos lá? E o que é? Bom, primeiro eu vou trazer os pontos convergentes das duas. Aqui eu trouxe emenda constitucional 103, de 2019, que é da União, e emenda constitucional 26, de 2020, que é a do Estado. Quais são os pontos convergentes? Primeiro, a visão, a forma como se posta em face diante desse... Ai, Jesus, é porque eu não estou lendo. Como se posiciona diante do problema. O posicionamento adotado tanto pelo governo federal quanto pelo governo estadual foi no sentido de dizer tem déficit e o servidor é que vai ter que pagar essa conta, ponto final. Mas, para além disso, quais são os outros pontos convergentes? Houve uma mudança na aposentadoria por invalidez, que passa a ser aposentadoria por incapacidade, e ela está condicionada à impossibilidade de readaptação do servidor ao serviço público. A compulsória não houve alteração. A voluntária instituiu idade mínima, né, e demais requisitos que seriam definidos em lei complementar, mas aí as duas emendas já trazem muitos desses requisitos para o seu próprio corpo, e os professores continuam com uma idade mínima reduzida em 5 anos. E aí o que é que a gente tem? Vamos lá? Enquanto no governo... Detalhe, muito importante. A quem realmente isso vai atingir? Nós temos pessoas que adquiriram o direito de se aposentar antes da mudança da lei, da mudança da legislação. Aqueles que atingiram esse direito antes da mudança da Constituição podem exercer esse direito e podem pedir aposentadoria, considerando as regras anteriores, ainda que o faça depois da mudança. Então, no momento que o pedido for feito, tem que se assegurar o que a gente chama de direito adquirido. Então, os critérios para aposentadoria serão os anteriores, os critérios de cálculo também são anteriores. Para os servidores ativos atuais que ainda não cumpriram os requisitos para aposentadoria, esses servidores vão ingressar nas regras de transição, que são definidas no conteúdo da reforma. E para os servidores que forem contratados depois, aí, esses que forem contratados depois da modificação, sofrerão todo o impacto da reforma. Então, o que eu trago aqui para vocês é o desenho de como vai ficar para quem vai entrar. Então, para quem vai entrar no governo federal, no governo estadual, como é que vai ficar? Vai se aposentar com idade mínima de 62 anos se for mulher, 65 anos se homem. A noção de aposentadoria por tempo de contribuição, ela deixa de existir. O tempo de contribuição passa a ser considerado como um dos requisitos, mas ele não vai ser o único elemento que vai assegurar o direito para a aposentadoria, como nós tínhamos no serviço, no setor privado, mas no serviço público essa modificação já aconteceu desde lá de trás, desde 98, quando se exige uma idade mínima. Então, essa idade mínima ela cresce de 61 para mulher, 65 para homem no âmbito federal, mas no estadual ela ficou 61 anos para mulher, 64 para homens. Tempo de contribuição mínimo, 25 para ambos os sexos. Tempo de efetivo serviço no setor público, 10 anos de efetivo serviço, 5 anos no mesmo cargo. Para a proposta do Estado, deixa de haver essa existência de 5 anos no mesmo cargo,
Por uma questão muito simples, o tempo que você está no cargo não vai interferir muito no valor da aposentadoria. Interferiria se fosse para você discutir integralidade, paridade, por conta das parcelas que você incorpora, né? As parcelas temporárias que você recebe e incorpora. Professor terá uma idade reduzida em 5 anos. Vamos lá? Transição para aqueles que estão no cargo. Como é que está no governo federal, como é que está no Estado? Bom, nós temos 2 regras de transição. A primeira regra de transição para a União exige 30 anos de tempo de contribuição para a mulher e 56 anos de idade, sendo que essa idade ela vai aumentar para 57 em 2022, salvo engano. No Estado, ele está exigindo 30 anos de contribuição para a mulher e 54 anos de idade, e essa idade não aumenta no Estado. Homem, 35 de contribuição, 61 de idade, na União. No Estado, passa a ser 35 anos de contribuição, 59 de idade, com aquele mesmo detalhe. Para o homem, aumenta em 2022, para 62, e no Estado, não aumenta. Aí nós temos a exigência de 20 anos no serviço público, mais 5 anos no cargo, na União. 15 anos de serviço público, mais 5 no cargo para aqueles que têm direito à paridade e integralidade no Estado. E exige-se a soma de 86 pontos para a mulher, soma da idade com tempo de contribuição, tem que atingir 86 pontos se mulher, 96 se homem, sendo que essa soma ela progride 1 ponto, ela aumenta 1 ponto a cada ano. E, no Estado, exige-se o mesmo total de soma, só que a progressão é de 1 ano em 3 meses. A cada 1 ano em 3 meses vai aumentar 87, 88. Vocês podem ver que, se a gente somar aqui no Estado, o tempo de contribuição da mulher, 30 anos, com a idade de 54, é 84. A pontuação exigida é maior. Isso foi uma pegadinha, né, no processo de discussão. Ele amenizou no lado, mas do outro lado ficou do mesmo jeito. Então, não basta a mulher ter 30 anos de tempo de contribuição e 50 anos de idade para poder se aposentar. Ela vai ter que ter, ao final, essa soma de 86. Vamos lá, já estou terminando. Critério de cálculo. O critério de cálculo. Para aqueles que não têm direito à paridade e integralidade, que são aqueles admitidos depois de 2003, ou que, apesar de admitidos antes, mudaram para o sistema de previdência complementar, o cálculo do benefício para a União será igual ao cálculo do benefício previdenciário no setor privado, que leva em consideração o quê? 100% das contribuições, média aritmética, de 100% das contribuições feitas de julho de 94 em diante. Pela legislação anterior, essa média considerava só 80% das maiores, desprezava as menores, o que dava uma média um pouco melhor. Agora não. Agora isso aí vai trazer uma redução nesta média. Então, faz-se essa média. Sobre essa média vai incidir um coeficiente, que é calculado da seguinte forma: 60% mais 2% por ano de contribuição que exceder 15 anos se mulher, 20 anos se homem. Então, isso significa que o servidor público, para ter 100% dessa média, a mulher precisa trabalhar 35 anos e o homem 40. Para quem tem direito à integralidade e paridade, nesta regra, só vai ter aposentadoria com a integralidade e paridade se esperar a mulher até 61 anos para se aposentar e o homem até 64. No Estado, como ficou? Muito parecido. Ele só mudou o quê? A média, que ao invés de pegar 100%, o Estado vai pegar 90%. No resto, é tudo muito parecido. Segue, por favor. O segundo requisito, ou melhor, a segunda regra de transição é a regra do pedágio. Tá? Como é que funciona na União? A mulher tem que ter 30 anos de tempo de contribuição e 54 anos de idade. O homem, 35 de contribuição e 60 anos de idade, 20 anos de serviço público, 5 no cargo e um pedágio de 100%. Que pedágio é esse? A gente considera o tempo de contribuição da pessoa na data da promulgação da emenda. O tempo que faltava para ela atingir o tempo de contribuição mínimo, ela vai trabalhar em dobro. Então, por exemplo, aquele servidor que estava homem, com 33 anos, faltavam 2. Então, ao invés de trabalhar mais 2, ele vai ter que trabalhar mais 4.
Se faltavam 5, ao invés de trabalhar mais 5, ele vai ter que trabalhar mais 10. Como é que ficou no Estado? A modificação do Estado é que o pedágio, ao invés de ser de 100%, é de 60%. Diminuiu, atenuou um pouco o pedágio. Para os servidores que se aposentarem por essa regra, por favor, Léo, siga. Para os servidores que aposentarem por essa regra, a mesma coisa. Aqueles que não têm direito à integralidade e paridade, o cálculo vai ser, como eu já expliquei, 100% da média para a União, 90% para o Estado. Quem tem direito à integralidade e paridade, se for por essa regra, pode se aposentar com integralidade e paridade. Vamos lá? Aqui eu vou passar muito rapidamente, só porque o tempo já acabou. Houve mudança também significativa na pensão por morte. A pensão por morte, ela passa a ser calculada. Como é que é hoje? Como eu disse, né? Até o valor do teto é 100%, acima do valor do teto do INSS é 70%. Como é que vai ficar? Por favor, rapidinho. Nós vamos ter uma cota familiar de 50% mais 10% por dependente, ou seja, um servidor federal que se aposenta e deixa mulher e 2 filhos, essa pensão ela será 50% da cota familiar, e aí tem 3 dependentes, uma mulher e 2 filhos, 10% para cada, será de 80% daquele valor. Ou seja, o que antes seria 100% do valor, passa a ser 100% do valor até o teto, e acima do teto 70%, cai para 80%. Agora, 80% sobre o quê? Sobre o quê? Bom, 80%, o cálculo, sobre o valor do provento, se o servidor, quando morrer, ele já tiver aposentado, ou sobre o valor do que seria a aposentadoria dele por incapacidade na data do óbito, cujo valor também é calculado, considerando toda aquela média que a gente já falou aqui. E um detalhe muito perverso. A aposentadoria, essa pensão, ela pode ter um valor menor do que um salário mínimo se esta não for a única fonte de renda dos dependentes. Ou seja, se a mulher trabalhar, então e no cálculo o valor fica menor que o salário mínimo, o valor da pensão será menor do que o salário mínimo. O que é que muda do Estado? Para o Estado, a única coisa que muda é porque a cota de dependente, ao invés de ser 10%, passa a ser 15%. O resto mantém-se a mesma lógica. Vamos lá? A acumulação também, a acumulação da aposentadoria. O servidor faleceu e a mulher é servidora, o marido é servidor, né? Ela recebe a aposentadoria e aí teria direito à pensão. Vai receber a pensão integral? Não. Ela vai receber um percentual do valor. Ela vai ter direito a ficar com o que for maior, a pensão ou a aposentadoria, e o que for menor, o valor vai ser definido de acordo com uma tabela que leva em consideração uma escala de salário mínimo. Isso aqui foi a alteração da própria PEC federal. Só para poder terminar, Léo? Outros elementos, o aumento do valor da alíquota, que a União aumentou para 14, mas ela faz uma tabela progressiva, que vai de 7,5 até 22 e alguma coisa, a depender do valor e sobre o excedente em cada camada. No Estado está 15%. Está 14%, ele já tinha, né, fixado esse valor em 14% há 2 anos, só que ele criou uma alíquota adicional de 15% quando o valor da remuneração ultrapassar quanto? 15 mil? 15 mil. Então, aquele servidor que ganha mais de 15 mil, sobre o que exceder 15 mil, ele paga 15%. Abono de permanência. O abono de permanência, a União manteve o direito do abono de permanência no valor da contribuição para quem está na transição. Para os novos, esse valor pode ser de até o valor da contribuição, e aí ele vai definir em lei complementar. O Estado já apresentou uma lei, um PL, que está alterando o valor do abono permanência para 60%. Contribuição de inativos. Hoje é o que excedeu o teto da Previdência. Mantém-se assim para o governo federal, mas o governo estadual diminuiu para 3 salários mínimos. Ou seja, aposentado que antes ganhava 4 mil e não contribuía, vai ter que contribuir naquilo que excedeu os 3 salários mínimos. E, vamos lá? Qual é a proposta? Não tem saída possível se não for aberta esta caixa preta, que é esse suposto déficit. A gente precisa saber exatamente qual é a origem do déficit, qual é a causa do déficit, se o município tem feito aportes para além da contribuição sobre a folha. Essas perguntas precisam ser respondidas. E
precisamos entender que o sistema previdenciário do servidor, ele tem sim um caráter solidário. Não podemos pensar o sistema previdenciário público do servidor de uma forma única e exclusivamente atuarial, única e exclusivamente financeira, porque não é disso que estamos tratando. Nós estamos tratando aqui de bem-estar social e de solidariedade. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer, dizer que eu trouxe mais perguntas e elementos do que respostas, mas estou aqui à disposição para continuar o debate e já peço desculpas por ter me estendido demais. Obrigada.